Assim como estamos, curvemos a nossa fronte para uma oração. Pai querido, obrigado pelo privilégio de termos vivido mais um dia. O privilégio de estarmos na Tua casa, neste momento da semana, para Te adorarmos. Mais uma vez queremos contar com a Tua presença aqui conosco, dando-nos a influência poderosa do Teu Santo Espírito. Queremos agradecer também pelos dízimos e as ofertas que foram recolhidas para o avanço da Tua causa. Abençoa essas oferendas, abençoa também os ofertantes. Quero lembrar também nesse momento das pessoas necessitadas, aflitas, enfermas, e eu quero mencionar o nome do Luca, aquele garotinho de apenas 4 anos de idade que está com meningite, entubado, tem uma mãe aflita, uma família preocupada, angustiada. Por favor, Senhor, visite ali aquele leito. Esse é o nosso pedido. Seja feita a Tua vontade, mas atenda, Senhor, a aflição dessa família. Põe a Tua mão curadora sobre o Luquinha, para que ele possa ser restabelecido. É o nosso pedido e a nossa oração. E agora, a Tua palavra será aberta diante de nós. Abra também o nosso coração, a nossa mente. Por Jesus nós oramos. Amém. Amém. O nosso boa noite a todos. É uma alegria podemos estar juntos para adorar o Senhor. Você que está aí em Teresina, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, aqui em Curitiba nesse momento está uma chuva torrencial, uma chuva bem forte. Uma chuva abençoada, viu? Mas nós temos, mesmo assim, um bom número de irmãos na igreja. Deus seja louvado por isso. Esses irmãos aqui não são feitos nem de sal nem de açúcar. Porque se fosse feito de sal, eles não estariam aqui com medo de ser derretido com a chuva. Que bom que estamos juntos. Hoje é 28 de dezembro, a última quarta-feira do ano. Parabéns que você está ligado conosco aqui nesse culto, porque nunca mais, jamais, nunca mais, você e eu viveremos uma quarta-feira no ano que está afindando. Quem viver mais uma quarta-feira vai ser já no ano que vem. Então eu não sou nem profeta, nem filho de profeta, mas já estou profetizando que você nunca mais vai viver uma quarta-feira no ano de 2022. Aí você está dizendo, é óbvio, né? Você sabe que a maioria dos adivinhos fazem assim, né? Tenho certeza que esse time é que vai ganhar a Copa. Tenho certeza que esse candidato aqui vai... Já há uma grande probabilidade. A maioria dos adivinhos, fala embaixo, a maioria dos adivinhos fazem assim, viu? Então, eu estou também já profetizando aqui que ninguém mais de nós aqui vai viver mais uma quarta-feira neste ano, só no ano que vem, se Deus quiser. Muito bom. O título da mensagem de hoje é Fechado para Balanço. Fechado para Balanço. O texto que eu escolhi para a nossa meditação de hoje está no Evangelho segundo Lucas, o médico, Dr. Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9. Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9. É comum, nesta época do ano e virada do ano, ao andarmos pelas ruas da cidade, vermos nas portas dos comércios uma placa, um pedaço de papel, alguma coisa, escrito
fechado para balanço. Eu me lembro, mesmo quando eu era criança, eu não entendia, sabia o que era isso, eu ficava encucado. Fechado para balanço. E eu me lembro uma vez que eu perguntei para minha mãe: o que é balanço? Por que está fechado para balanço? Eu não estou vendo nada, está fechado. Só tem essa placa aí dizendo que fechado para balanço. Normalmente as empresas, o comércio, eles têm esse momento, quando eles fazem um inventário, quantas peças desse produto nós temos em estoque, quantas peças daquele outro produto nós temos ainda em estoque, quantos compramos e quantos vendemos e quantos temos. Então, em contabilidade a gente chama isso de inventário. E aí faz-se o balanço para saber se no exercício do ano findo essa empresa logrou êxito, essa empresa teve lucro ou perda. Por isso, o anúncio fechado para balanço. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um ano, e um outro ano está já batendo a nossa porta. Exatamente daqui 3 dias, nós teremos o final de 2022 e 2023 se desabrochando diante de nós. Todos os dias são dias próprios para o que eu vou falar aqui agora, mas no final de um período, no final de um exercício, no final de um ano, é uma ocasião própria para nós pensarmos um pouco, para nós meditarmos um pouco de maneira profunda, de maneira séria, na transcendência da nossa vida e em seus valores intrínsecos e em nossas relações com Deus e também com o nosso próximo. A grande lição do tempo é que nós somos peregrinos aqui neste mundo. Nós estamos aqui de passagem por este mundo. Estamos viajando inevitavelmente para a eternidade. E aonde é que você vai passar a eternidade? Todos nós estamos aqui peregrinos aqui neste mundo e caminhando para a eternidade. E tem mais de uma eternidade, ou mais de um lugar para se passar a eternidade. Aonde é que você vai passar a eternidade? Eu quero dizer para vocês assim com muita alegria e gratidão, que pela graça, pela fé, pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, eu vou passar a eternidade no céu e na nova terra. Eu não sei como é com você, aonde é que você vai passar a eternidade, mas todos nós vamos passar a eternidade em algum lugar. E pela graça, que é um favor imerecido, é um favor que nós não merecemos, nós queremos passar a eternidade no céu com o Senhor Jesus. A grande lição é exatamente essa, que estamos viajando e o tempo vai passando. O tempo passa velozmente, rapidamente. E eu lhes convido a fazerem um balanço. Quem sabe se fechar um pouco, parar um pouco, como fazem as lojas, o comércio, e se precisar até dizer: olha esposa, olha filho, olha parente, olha primo, dá um tempinho para mim aí que eu estou aqui pensando um pouco na vida, eu estou fazendo um balanço. Abramos o livro de contas e comparemos os créditos e os débitos da nossa existência. E eu pergunto: nós temos progredido ou temos regredido? Aqueles que fizeram contabilidade sabem que há uma lei na contabilidade, uma regra da contabilidade, que para cada débito existe um crédito, para cada crédito existe um débito e assim por diante. Se eu tenho um débito e não tenho um crédito correspondente, eu estou em má situação. Então, eu estou lhe convidando a, nesses
3 dias apenas que nos resta desse velho ano e a chegada de um novo ano, que façamos um balanço, que façamos uma comparação entre os nossos acertos e os nossos desacertos, entre os nossos débitos e os nossos créditos, para ver se a nossa contabilidade está batendo, como nós chamamos isso nos princípios de contabilidade, tá? Nós nos encontramos a uma maior altura ou temos descido em nossa caminhada, em nossa vida? Estamos vivendo mais perto de Deus ou temos nos afastado dele? Bom momento para a gente pensar, não é? Um bom momento para a gente meditar. Nosso Senhor Jesus Cristo proferiu uma pequena parábola, que eu já anunciei para vocês aí, pela qual nos faz uma advertência e nos chama à seriedade e à responsabilidade da vida. E nós a encontramos aí no livro de Lucas, capítulo 13, versos 16. Lucas 13, versos 6 em diante, que diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. 2 pontos. Sempre que tem 2 pontos, vem algo importante na frente, ou algo bombástico, viu? Jesus proferiu a seguinte parábola. 2 pontos. O que vem depois dos 2 pontos? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, na sua horta, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos, 3 longos anos, eu venho procurar fruto nesta minha figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda mais um aninho, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco. Tem umas versões que dizem estrume, mesma coisa. Conclusão, verso 9: se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Algumas lições desta pequena parábola. Em primeiro lugar, Deus espera que o Giovanni dê fruto. Deus espera que você também frutifique em sua vida. A nossa elevada natureza e os propósitos dignos de Deus em cada um de nós é que nós venhamos a dar fruto. É muito natural, é bem natural, que o Criador procure frutos em nós. Os pais alimentam a esperança de escolher ou de colher frutos em seus filhos. Os agricultores lavram a terra, preparam a terra, lançam a semente, fazem todo o preparo, etc. E estão esperando algum fruto. Somos, queridos, como árvores na vida. Nossa gloriosa missão é dar fruto. Esta é a complacência do nosso Criador, e Ele espera que seus propósitos não sejam frustrados, como aqui o homem da parábola. Ao findar de cada ano, Deus se aproxima de nós para ver o que nós temos feito. Ele mantém relações pessoais conosco e nos chama a prestar contas. Quão formoso é o pensamento de que Deus manifesta um vivo interesse em nossa obra e observa até o menor ato de nossa vida. Ele não é um Deus mitológico, ausente, despreocupado com os assuntos humanos, recluído para a sua própria complacência nos aposentos siderais. Ele é o divino horticultor, que desce ao cenário deste mundo para buscar fruto em cada um de nós. Que bonito e que sério também.
Então a primeira grande lição dessa parábola é: Deus espera que a gente dê fruto. Segunda lição: em segundo lugar, esses frutos devem ser segundo as nossas capacidades, porque eu já estou vendo que tem gente preocupada aí, então já vou tranquilizar você. O fruto que Deus espera em mim, que Deus espera em você, ele vem, ele aparece bem relacionado com a nossa capacidade e com as oportunidades que nós tivemos. Todos nós temos recebido de Deus algum dom, alguma capacidade para fazer diferentes coisas. Esse aqui recebeu um dom para ser mecânico, aquele lá recebeu o dom para isso, aquele lá recebeu o dom para aquilo, outro recebeu o dom para ser professor, para ser médico, etc. Cada um tem algum dom. A criatura humana está dotada de inteligência e Deus, Jeová, colocou o primeiro homem no Éden para que o lavrasse, o cuidasse, administrasse o Éden e essa terra. Não todos, logicamente, temos os mesmos dons e a mesma quantidade de dons. Alguns manifestam uma habilidade assombrosa, elevam-se admiravelmente nos vários ramos do conhecimento, da indústria, da ciência, e figura na galeria dos sábios. Mas como na parábola dos talentos que nos relata nosso Senhor Jesus, uma outra parábola, também todos nós temos recebido talentos, todos nós temos recebido dom. Não há nenhuma pessoa que não tenha dom. Mas pastor, descubra, peça a Deus para te dizer qual é o seu dom, qual é o seu talento. Pergunte para o seu pastor, se ele já notou em você qual é o seu dom. Pergunte para os seus pais, pergunte para algum irmão da igreja: você já viu qual é o meu dom? Eu tenho inteligência para quê? Também vamos orar pedindo para Deus nos mostrar. Mas todos nós temos dons, tá? Todos nós temos talentos e habilidades. Ao vir a este mundo, Deus não somente nos indica uma tarefa a realizar, mas nos capacita para desempenhá-la com dignidade. Você já viu aquele ditado, aquele pensamento? Quem chama, habilita. Assim mesmo a vida nos apresenta muitas oportunidades pelas quais podemos cumprir com nossa elevada missão. Também as oportunidades não são as mesmas para todos, mas é também verdade que cada um tem o seu raio de ação e sua esfera indicada de serviço na horta, no cenário, na horta do Senhor. É natural, por conseguinte, que os frutos guardem relação proporcional com as nossas capacidades e com as nossas oportunidades. Então, queridos, ninguém pode dizer: eu não passo por essa terra aqui, não tenho nada para fazer porque eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento. Sem dúvida que Deus tomará em conta isto, e o seu juízo acerca de nós será justo e perfeito. O que você fez com o talento que eu te dei? Eu te dei 3, o que você fez? Eu te dei 2, o que você fez? Eu te dei 1 talento, o que você fez com aquele 1 talento que eu te dei? A figueira de que nos fala Jesus, ela estava capacitada para produzir figos. Ela recebia os solícitos cuidados do agricultor. A chuva dos céus cobriam suas raízes, os raios solares e o ar lhes transmitiam vida. Ela estava capacitada para produzir fruto. No entanto, quando o dono da horta chegou em busca de frutos, não os achou. Era uma planta coberta de aparência, que não correspondia às expectativas do horticultor. Não correspondia às esperanças do agricultor, que trouxe-lhe desapontamento em vez de alegria. Ele ficou muito desapontado com o resultado. Muitos indivíduos se assemelham com essa figueira. Se bem que estão chamados a fazer grandes coisas, nunca chegam a realizá-los. Ou talvez se contentam em fazer menos do que devem e podem.
E esta nulidade ou deficiência aparece não somente na ordem material, mas na intelectual e de maneira muito especial na área espiritual. Nosso dever supremo é servir e honrar a Deus, mas a maioria dos homens se esquecem disso. O Senhor Jesus Cristo nos insta a buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o homem, na sua insensatez, inverte a ordem e busca o material e deixa o espiritual para depois. Esta é a grande tragédia da humanidade. Esta é a grande tragédia do ser humano. Jesus assinalou os frutos com a revelação do caráter interno da pessoa e como a manifestação clara da nossa união com Ele. Bem relacionado com a nossa comunhão com Ele, tendo comunhão com Ele, vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Por isso Ele diz: olha, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e pelos seus frutos os conhecereis. Um dos escritores sagrados, exortando aos cristãos, disse: espero de vós, ó amados, coisas melhores e mais próximas da saúde. Todo privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade. Se somos luz, como declarou o Senhor, é bom que resplandeçamos, que apresentemos, que iluminemos o mundo ao nosso redor. Então, duas lições. Deus espera que a gente produza frutos. Segunda lição: os frutos são correspondentes, ou eles correspondem à nossa capacidade, ao dom que nós temos e também às oportunidades que nós temos. Uma terceira lição: esta parábola ilustra ao homem de que nesta vida uns dão frutos e outros não. A parábola mostra distintamente isso a nós, que mesmo tendo capacidade, mesmo tendo os dons, esses produzem frutos e aqueles não. Ao contemplar o quadro da atividade humana, com facilidade, se observa que alguns contribuem com o progresso, colaboram com entusiasmo na grande obra de Deus, contribuem para a felicidade do próximo. Todavia existem outros que negligenciam a oportunidade concedida. Quão agradável, irmãos, aos olhos de Deus é ver que um número considerável de homens e mulheres se preocupa em dar seus melhores frutos a Deus e para a humanidade. Você tem sido esse tipo de árvore? Esses são, sem dúvida alguma, conscientes colaboradores do divino arquiteto em sua majestosa edificação espiritual. Hoje eu disse para uma pessoa da nossa igreja aqui, eu disse: você é muito especial, você é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. E sabe o que essa pessoa me respondeu? Pastor, para Deus tem que ser o melhor, tem que ser o perfeito. Ela chegou aqui na igreja às 4 horas da tarde para preparar tudo para o culto, para a nossa reunião. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Diante do féretro, diante do caixão com o corpo de Victor Hugo, aquele gênio francês que encanta tanta gente, o grande orador espanhol Emílio Castelar, com efusivas palavras, ele disse assim: senhores e senhoras, as pessoas que estavam ali presentes no funeral, no culto, na reunião fúnebre de Victor Hugo, e esse escritor espanhol disse: senhores e senhoras, Victor Hugo está morto. Victor Hugo está morto. O mundo agora pesa menos. Será se a gente podia dizer isso de mim, de você, de nós? Olha, esse cabra aqui hoje completou mais um aniversário. Olha, você, parabéns, você completou hoje um aniversário. O mundo hoje é melhor porque você nasceu aqui. Será se nós podemos dizer isso para
para as pessoas? Será que as pessoas podem dizer isso a nosso respeito? Senhores, Vitor Hugo está morto. O mundo agora está menos pesado, quer dizer, pesa menos. Em outras palavras, morreu aqui uma pessoa de uma importância extraordinária. Esse foi o reconhecimento de todos pelo ilustre labor literário deste gigante escritor francês. Que espécie de frutos, queridos, nós estamos dando? Que contribuição estamos dando nós para a vida, para a família, para a sociedade, para a igreja e assim por diante? No pomar da vida, temos nos revelado como plantas estéreis ou árvores frondosas e frutíferas? Ocupamos apenas um lugar como espectador da vida ou somos participantes no evento magistral da existência? Pode ser que pensamos, queridos, olha, como eu não posso fazer uma grande obra, como eu não posso fazer uma obra proeminente, importante, eu também não vou fazer uma coisa pequena. Mas essa coisa pequena foi talvez o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu. Diante dos olhos de Deus, toda participação é grande e digna, se nós a desempenhamos com gozo, com alegria, com dedicação, com amor. A figueira ilustrativa do Evangelho não deu fruto. Ela foi colocada em um lugar propício, mas se revelou como planta inútil no pomar da vida. Quantos não são assim? Muitas vezes alguém se encontra em posição muito vantajosa, em que poderia servir aos homens e honrar a Deus, mas egoisticamente só pensa em si mesmo e nas glórias passageiras deste mundo. Estão gostando do nosso balanço? Fechado para balanço. Nos fechamos aqui hoje, nos reunimos para fazer um balanço da vida. E no campo espiritual, isso é mais triste ainda. Às vezes existe muita religião, muitas cerimônias, muitos dogmas, muitos credos, mas os verdadeiros frutos espirituais estão muito longe de satisfazer a Deus. E não tem coisa mais triste da vida, é a gente escutar assim, alguém falando assim, esse fulano aqui é tão crente, é tão isso, é tão aquilo, mas olha o que ele anda fazendo. Tem muita cerimônia, muita aparência, mas não tem os frutos dignos de arrependimento. Como diz o ditado lá, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. As palavras divinas nos lábios do profeta Isaías são muito oportunas. Este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Que triste, que peninha. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, se você quiser olhar aí, é bom, esse texto é muito bom. Romanos, ele disse o seguinte, Romanos capítulo 6, versos 20 a 22. Romanos capítulo 6, versos 20 a 22. Olha que fantástico. Por quê? Quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. Que lindo! Antes, quando você era um escravo do pecado, do inimigo, você só produzia coisa que agora, quando você olha para misericórdia, como é que eu produzi isto? Como é que eu fui um marido desse jeito? Como é que eu fui um funcionário daquele jeito? Como é que eu fui um colega de trabalho? Tenho até vergonha. Aqueles meus primeiros 30 anos, 40 anos, sei lá, me fazem envergonhar. Mas aí diz agora o santo apóstolo, mas agora,
libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém? Esse é o fruto do Espírito, esse é o fruto que Deus quer que produzamos. Queridos, é chegado o final de mais um ano. Já pensou? Mais um ano ainda nessa terra. Misericórdia. Mais um ano. Mas é a realidade. Qual tem sido o fruto que Deus tem encontrado em nós? Será se eu tenho sido como a parábola, a figueira da parábola, que não foi encontrado fruto nenhum? Ou será se foi encontrado em mim um figo bravo, uma figueira brava? Ou será se em mim o horticultor tem encontrado frutos dignos de arrependimento, frutos para a vida eterna, como diz aqui no versículo 22, frutos de santificação, frutos para a vida eterna. Estão entendendo o balanço? Fechado para o balanço? Ai, Senhor, meditando bem, pensando bem, não foram muitos bons frutos, não. Pensando bem, eu não produzi o que eu poderia ter produzido. Oh, meu Deus, ao começar um novo exercício agora, um novo período, me ajude a produzir frutos, A vida deve ser uma atividade constante, um perene esforço para melhorar e crescer em todas as ordens e esferas da existência. Não pense, já cheguei ao fim, eu não tenho mais nada para aprender, eu não tenho mais nada para fazer. Tem sim, a vida é um eterno crescimento. E quando se pensa na vida espiritual, aí é que a gente tem muito para melhorar. Ano que vem, 2023, eu posso produzir melhores frutos. E sabe como é que eu vou produzir melhores frutos espirituais? Estando mais próximo de Jesus, o horticultor celestial. Deus deu a terra para o homem e disse que ele deveria cultivar e guardar essa terra. Como árvores no pomar da vida, estamos dando frutos? Que tipo de fruto estamos dando? O dono do pomar não encontrou fruto na figueira, e aí ele disse: faz 3 anos que venho aqui buscar fruto nesta figueira e não encontro. Vou cortá-la, vou lançá-la no fogo. Ela está ocupando inutilmente um lugar aqui na minha horta. Toda planta estéril deve ser cortada. Se não damos frutos, queridos, se não cumprimos com as esperanças que Deus tem posto em nós, corremos o perigo de sofrer as terríveis consequências do pecado. E nossa eternidade será triste e desastrosa. A Bíblia declara que Deus não deve ser burlado, que tudo aquilo que o homem semear, também cegará. Porque quem semeia para a sua carne, da carne cegará a corrupção. E também sua paga é a morte. Porém a alma que pecar, esta morrerá. Não podemos jogar impunemente com a vida, porque de que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que dará o homem por sua alma, por sua vida eterna? Quão séria e solene é a advertência que nos faz a palavra de Deus. Pensemos bem no tipo de vida que estamos vivendo e os frutos que estamos dando. Se fizermos um balanço de nossa vida, se fizermos um balanço da nossa existência, 15 anos, 10 anos, 20 anos, 60 anos, 70 anos, descobriríamos um déficit nas nossas contas? Ou um crédito, ou créditos? Temos falhado em nossa vida espiritual? Estamos começando um outro ano, daqui 3 dias estamos fazendo isso. É outra página em branco, é outra oportunidade que Deus está nos dando. Deus não se sente feliz com os desacertos de ninguém. Ele quer que abandonemos todo e qualquer mau caminho e vivamos. E quantos apelos eu encontro na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, Deus chamando a gente
para um acerto, para um acordo. O homem da parábola disse: Senhor, estou até pensando como é que ele falou, né? Ô Senhor, deixa mais um ano, eu vou fofar a terra, eu vou estercá-la. Se der fruto, muito bem, se não, cortarás no final deste ano de oportunidade. Estamos nos umbrais de um novo ano, de um novo período de oportunidades. Se a gente não acertou tão bem as coisas até aqui, vamos nos consagrar a Deus, vamos nos ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajude nesse novo exercício, nesse novo ano, nesse novo período, a acertar, a produzir frutos dignos. O homem da parábola fez um apelo ao Senhor. Quão boa e oportuna foi essa intercessão. Você gosta de que alguém interceda por você? É tão bom, né? É tão gostoso. Assim também nosso Senhor está intercedendo por nós diante do Rei Celestial. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com você e você comigo. A porta do coração tem maçaneta só pelo lado de dentro. Isso significa que só você pode abrir. E Jesus Cristo, o horticultor celestial, Ele não força, Ele não abre à força a porta do seu coração, mas Ele diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se eu convidado, eu entro. Tem alguém nessa noite me ouvindo aqui de perto ou de longe, que tem ouvido a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e tem, por algum barulho dessa vida, deixado de atender o chamado e o convite do Salvador? Que tal agora nessa viradinha de ano dizer: Senhor, eu quero um 2023 diferente da minha vida. Essas crenças que eu tenho desde a minha meninice não servem mais. Eu estou conhecendo aqui no Evangelho outras coisas. Me ajude a mudar. Os frutos que eu produzi até aqui não são lá muita coisa. Me ajude a produzir frutos bons, frutos doces, frutos para a eternidade. Vivamos, queridos, esse tempo de graça que Deus está nos dando para produzir frutos de salvação. E nós outros que já estamos no caminho, que já estamos no pomar da vida, peçamos a Deus para que no ano seguinte, no novo exercício que vem aí pela frente, tenhamos uma vida produtiva, que façamos a diferença, que sejamos o sal da terra, que sejamos a luz do mundo e assim por diante. Pronto, aí a lista pode crescer e você pode imaginar um montão de coisa. Todas essas reflexões nos devem fazer pensar na conveniência de corrermos a Cristo agora mesmo, como estamos. Todo o que quiser, venha a Cristo e beba de graça da água da vida. O ano novo que está para começar é uma nova oportunidade para que corrijamos os erros do passado. Que Deus nos ajude a acertarmos. Que Deus nos ajude a produzirmos os frutos do Espírito, não os frutos amargos dessa vida, e muito menos que não sejamos árvores inúteis no jardim do Senhor. A nossa igreja central aqui do Curitiba é uma igreja muito querida. Eu estou aqui só há 4 anos, mas eu já gosto tanto dessa igreja, desse povo. É um povo tão bom que eu não sei se o dia que eu chegar no céu, irmã Rita, e se eu chegar lá e não encontrar alguns dos membros da igreja central, eu vou ficar triste, porque é uma família. Eu amo esse povo aqui, eu gosto. É um povo tão carinhoso. É uma igreja missionária também, viu? Você que está aí longe, pensando, a igreja central de Curitiba é uma das maiores igrejas que nós temos, quiçá Brasil, América do Sul, sei lá, é uma das maiores que nós temos. É uma multidão. Sábado de manhã a gente tem 2.000 membros sentados aqui assistindo o culto, mas é uma igreja missionária. Sempre nós temos pessoas se batizando, aceitando a verdade, aceitando a Jesus, por testemunho dos nossos queridos irmãozinhos aqui da igreja central de Curitiba. Por exemplo, eu gosto de todo mundo, tenho um amor, um carinho, amor e paixão por esses irmãos, mas eu vou apresentar para vocês uma família que nós temos aqui nessa igreja, que eu gosto tanto.
Uma família tão querida, já faz uns 11, 12 anos que eles decidiram, fizeram um balanço na sua vida e decidiram dizer: não vou mais continuar produzindo os frutos dessa vida mundana aqui. Eu quero a partir de agora produzir frutos da eternidade, frutos bons. E eu, como gosto muito de missão, de estudo bíblico, etc., a esposa, a mãe dessa família aqui, trabalha no setor missionário aqui da igreja e está sempre disposta, sempre envolvida. O pai, o marido, é um dos diáconos aqui da igreja, um homem querido, um homem de Deus. E eu queria apresentar essa família para vocês. E eles têm um filho também, e eu queria apresentar a família toda. Ô Christian, você me ajuda aqui, Christian? Eu tenho que ir ali buscar essa família para apresentar para eles aqui. Você podia cantar uma música aqui, Christian, com eles, enquanto eu busco o povo lá? Me ajuda aí. Já volto, não sai daí não, viu? Cante conosco. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Essa música é um apelo. Obrigado, equipe. Obrigado, Cristian. Essa música é um apelo, né? Se você tiver sede, vinde às águas.
Apareceu o filhão primeiro, o Arthur. Aqui está a mãe Ângela e o pai Ari. Então, todo o Brasil, olhe para cá, Brasil. Aqui temos uma linda família da nossa igreja central aqui de Curitiba. E como eu disse, aí há uns 12 anos atrás, esse casal fez um balanço da vida e disse: o que? Não dá para continuar assim. Nós queremos, pela graça de Deus, ser diferente. E Deus seja louvado pela vida de vocês. Desses 12 anos para cá. Comigo é 4 anos. Há 4 anos só que a gente se conhece. Mas Deus seja louvado pelo que Ele fez na vida de vocês dois. E o que Deus tem preparado para vocês é inimaginável. Porque vocês aceitaram o convite do Senhor. Fizeram um balanço da vida e tomaram a decisão de viver para Cristo e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos da eternidade. Amém. Que nada nesse mundo venha separar vocês do amor de Deus. Maria, muito obrigado que você nos ajuda, os diáconos, é tão carinhoso, tão dedicado aqui na diaconato, e você nos ajuda ali no serviço, no trabalho missionário. Que Deus seja louvado, viu? Que Deus recompense a vocês. E assim que eu cheguei aqui na igreja de Curitiba, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na igreja é trabalhar na recepção. E ali na recepção, nós sempre temos uma equipe grande, uma equipe muito simpática, muito bonita, que trabalha junto conosco ali na recepção. E daqui a pouco me aparece esse rapaz e chega para mim e diz: eu posso, tem cartozinho, eu posso ajudar aqui na recepção? Claro. E ele começou a me ajudar ali na recepção. E você é muito inteligente, você é um cabra muito maduro. Que legal, viu? E aí ele aparecia ali na recepção e ficava comigo ali na recepção. Todo mundo adulto ali e ele, o garoto, junto conosco. E esse menino é muito inteligente, ele é da classe dos primários. E já vai, parece que, mudar para os juvenis, para o próximo ano. Então, o próximo ano já vai deixar esse exercício que a gente vai passar para um novo exercício, né? Seguir a Cristo ali junto com a classe dos juvenis. E ele fez aniversário esses dias aí. Que dia foi o teu aniversário mesmo, Arthur? Em janeiro. Vai ser em janeiro. Vai ser em janeiro. Ele chegou a pensar em se batizar no dia do aniversário. Mas eu não quero virar o ano sem ser batizado. Balanço de vida. Eu quero terminar esse exercício da melhor maneira. Quero terminar esse ano da melhor forma. E para o novo ano, quando eu vou completar mais um aniversário, eu já quero estar batizado. Em nome de Jesus. E daí, pediram para eu fazer o batismo. Eu quero que o pastor Giovanni faça o meu batismo, porque nós somos colegas na recepção. E eu fiquei tão feliz, tão orgulhoso com o teu convite, viu? Qual o texto da Bíblia que você mais gosta? A Bíblia toda a gente gosta, né? Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Está ouvindo, Brasil? Isso aí. Você recebeu estudos bíblicos para ser batizado. Porque a igreja adventista, ela sempre batiza a pessoa depois que recebe os estudos bíblicos. Quem foi que deu o estudo bíblico para você? Eu quero agradecer a irmã Rita, uma mulher extraordinária que me deu o estudo bíblico e me ensinou a agir como um homem de verdade. Que tal? Não disse para vocês que é um homenzinho, madurinho, esse cabra aqui? Olha aí, ó, o pessoal gostou. Arthur, muito obrigado porque você me convidou para te batizar. Você já agradeceu ali a irmã Rita. A irmã Rita é uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Você sabe que um dia, eu gosto de batizar pessoas adultas, mas gosto muito de batizar gente do teu tamanho. Um dia perguntaram para um pastor, evangelista: escuta, eu fiquei sabendo disso que você fez um batismo ontem à noite lá no templo lá. É verdade. Quantas pessoas você batizou, pastor? Ele disse assim, o pastor respondeu: eu batizei 1,5 pessoas. E aquela resposta intrigou o interlocutor. 1,5 pessoas você batizou essa noite? Aí o perguntador lá, o interlocutor, disse assim: já sei, pastor, já sei.
Você deve ter batizado uma pessoa adulta e um juvenil. E o pastor disse: exatamente. Já sei, pastor. 1,5 pessoa. Uma pessoa deve ser o adulto e o meio deve ser o juvenil. Aí o pastor disse: você agora se enganou. Uma pessoa é o garoto e o meio é o adulto. E sabe que tem lógica? Porque o Arthurzinho está com 10, vai fazer 10 anos, né? Foi um pouquinho mais de 10 anos que eu me batizei. Eu era assim do seu tamanho, e metido a pregador, e também queria decorar a Bíblia, era assim, viu? 1,5 pessoa. Então, o pastor depois explicou para aquele cabra: o adulto é meia, já está na metade da vida, só falta a metade da vida, mas o garoto tem a vida inteira. Eu tenho, por exemplo, 64 anos, é só meia vida mais, Arthur. Você tem 10, você tem uma vida toda, você tem uma vida inteira para Jesus, você tem uma vida inteira para dar para a causa do Senhor. Parabéns, viu? Deus aceita a nossa decisão quando nós estamos com 20 anos, com 50 anos, quando está gagá, quando está velhinho, quando está morrendo. Deus é tão bom que Ele aceita a gente, até na hora que o cara está morrendo lá, Deus aceita a decisão. Mas quando a pessoa dá assim a linda flor da vida, como você está dando para ele, Jesus, a festa no céu por uma decisão dessa. Parabéns, viu? Você crê em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo? Sim. Verdade. Você crê que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus que deve nos guiar no caminho da salvação? Sim. É? Você crê que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que a gente deve cuidar do corpo para a morada do Senhor, e você está decidido a cuidar desse corpinho teu, não colocando droga, nem bebida alcoólica, nem fumo, nem droga, nem não destruindo o templo com maus hábitos? Sim. Para Jesus morar em você? Sim. Você está disposto a dar toda a sua vida, que é linda e preciosa, para contribuir, para dar frutos, para salvar outras pessoas e levar outras pessoas para o céu? Sim. Você crê no batismo nas águas e você quer ser batizado agora para ser membro da igreja e ter o seu nominho escrito no livro da vida do Cordeiro? Sim. Deus seja louvado. O que vocês acham? Bacana, né? Viu a decisão? A decisão do garoto? Foi assim que eu tive minha decisão também, nessa idade. Minha mãe começou a me fazer um monte de perguntas atravessadas e eu respondia tudo para ela. Uma das perguntas foi: você não deve se batizar porque você briga com seus irmãozinhos. Aí eu disse: minha mãe, eu tenho muito irmão para brigar, mas nós somos 11. Mas vocês não brigam também, vocês adultos não brigam? Foi a resposta da minha mãe. Eu sabia que eu queria. E aí eu fui batizado e nunca me arrependi. 53 anos que eu sou batizado e eu nunca me arrependi. Que Deus te abençoe, tá bom? Então vamos batizar agora. Legal, né? Parabéns, Arthur, mais uma vez. Que Deus te abençoe. O batismo é símbolo de morte para o mundo, para o pecado, para os frutos do maligno, e nascimento para uma vida frutífera dos frutos do Espírito. Que você possa nascer agora de novo para ser um menino obediente, um servo de Deus, amigo de todos, que você seja uma bênção nas mãos de Deus e que produza muitos frutos para a eternidade. Amém? E agora, eu, como ministro do Evangelho, te batizo, segundo a ordem de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Arthur, deve ter gente aí
em algum lugar desse Brasil, desse mundo aí, vendo o teu batismo e estão até emocionados. O que você acha? Você dá um conselho para esse povo? Você acha que eles deveriam também se batizar e se preparar para o céu? Sim. Fala uma coisa bonita para eles lá. Eu quero agradecer a eles por tudo que eles fizeram de bom. Você acha que eles deveriam se batizar também e se preparar para o céu, né? Sim. Deus seja louvado. Eu agora vou te entregar um presente: o seu certificado de batismo e uma Bíblia, porque você vai ler a Bíblia daqui para frente mais do que você leu até agora. Tá aqui, ó. Eu vou deixar na mão da mãe, porque você está molhadinho, tá bom? Tá? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar o culto? Oremos. Deus eterno, obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de dar uma paradinha no meio dessa semana, no começo dessa noite, para estarmos juntos adorando o Teu nome. Obrigado por nos dar o privilégio de abrir tranquilamente a Bíblia, a Tua palavra, e descobrir a verdade. E o Espírito Santo que inspirou esse livro está à nossa disposição para transformar nossa vida, nosso coração, nossa mente. Quantas pessoas já foram convertidas, tiradas do lamaçal do pecado, produzindo frutos podres, frutos amargos, frutos que só envergonham, mas pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, essas pessoas foram transformadas e hoje são fiéis, estão vivendo uma vida cristã ao lado do Senhor, produzindo frutos dignos de arrependimento. E o Senhor tem colocado esta disposição de Te servir também no coração de crianças, de juvenis. E nessa noite nós testemunhamos aqui o batismo do Arthur, que de uma maneira tão decidida, tão linda, tão clara, ele tomou a decisão de ser batizado, porque ele quer ser uma árvore frutífera no jardim do Senhor. Ele quer ser uma árvore espiritual para produzir frutos espirituais. Ele quer ser uma árvore espiritual para produzir frutos dignos, para que outras pessoas possam se admirar e também serem transformadas pelo exemplo dele. Obrigado por essa família maravilhosa, irmã Ari, a sua esposa, irmã Ângela, e também o Arthur. Que essa família, Senhor, cada dia possa se consagrar mais ao Senhor e produzir os frutos que o Senhor espera que sejam produzidos. Agora nós vamos para os nossos lares. Nos guarde, nos proteja, e esse novo ano que está aí diante de nós, Senhor, que nossa vida possa ser diferente, possamos ter uma vida mais frutífera e frutos vindos do Espírito Santo, e que os frutos amargos e podres que nós produzimos até aqui, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique e que o Senhor nos abençoe para produzirmos os frutos do Espírito. Por Jesus nós oramos, amém, amém. Uma boa noite para todos vocês, que Deus te abençoe, um restante de semana tranquila, um ano tranquilo, na paz do Senhor.